Olá, bom dia. Tudo bem com você? Espero que sim. Me chamo Tiago e nessa manhã eu gostaria de fazer mais uma meditação para que sua vida espiritual cresça. E hoje eu vou falar um pouco a respeito da morte. A morte tem afetado muitas famílias, muitas pessoas e ninguém espera a morte. E eu gostaria de falar para você que Deus ele não gosta da morte. Mas a morte ela entrou no mundo por conta da desobediência. E hoje eu gostaria de falar desse tema, iniciando com Gênesis capítulo 2, versículo 7, que diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Então na criação, Deus ele pega o barro, forma o homem, sopra nas narinas do homem. E a expressão bíblica é que este homem ele passou a ser uma alma vivente. Então, a princípio, nós entendemos que o homem ele não tem uma alma, ele é uma alma. A alma é uma composição de duas junções, o pó da terra mais o fôlego de vida, que tem um corpo em movimento, uma alma vivente. Então, a alma não é algo que está dentro de nós. A alma somos nós, tá ok? É isso que a Bíblia nos ensina. E aqui no versículo 15 do capítulo 2 continua dizendo assim: O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: De toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Então muitas pessoas usam esse versículo para dizer assim: então a culpa é de Deus que o ser humano morre. A culpa é de Deus que acontece tragédias e muitas coisas. Não, a culpa não é de Deus. A ordem de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal era para benefício do ser humano. E Deus colocou ali porque Deus ele respeita e ele dá livre escolha, o livre arbítrio para cada um de nós. E aqui o texto diz que Deus ele deu a escolha para cada um deles. Ó, vocês podem comer a árvore do bem e do mal. Mas a expressão é: não comam, porque vocês vão entender o que significa o mal. Vocês vão entender o que Satanás fez e ainda fará pela raça humana. E aqui nós sabemos que a mulher comeu porque foi enganada, e o homem comeu porque não foi enganado, porque ele amava Eva e ele preferiu ficar ao lado de Eva, mesmo pecando, do que obedecer a Deus. E aqui em Gênesis continua falando sobre a queda do homem, a serpente, tudo isso que eu comentei. E você pode perguntar: Tiago, mas o que isso tem a ver com a morte? O que isso tem a ver com tudo isso? É porque a morte veio pela desobediência. E muitas pessoas estão falando que a pessoa morre e vai direto para o céu. A pessoa morre e fica um tempo esperando para que os seus pecados sejam perdoados e daí ela pode viver uma eternidade. E outras falam que essa pessoa, ao morrer, ela vai direto para o inferno e fica sofrendo uma punição eterna. Mas hoje eu vou ler alguns textos para você que explica sobre a morte. E o primeiro texto que eu vou usar aqui é um texto muito conhecido, que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Abra sua Bíblia comigo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos ler aqui o que o apóstolo Paulo ele escreveu aqui para a igreja de Tessalônica. Aqui no capítulo 4 eu vou ler com você do versículo 13 em diante.
que o apóstolo Paulo ele começa dizendo assim, ó. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes, vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor ainda declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo e ressoado a trombeta de Deus, descerá dos céus, está no plural, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, ao encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, o apóstolo Paulo, ao escrever essa carta à igreja de Tessalônica, ele deixa bem claro para as pessoas na época e trazendo para os nossos dias que tinha pessoas ignorantes a respeito da morte. Então, eu posso dizer assim, tinha pessoas na época que imaginavam que ao a pessoa morrer ou descansar, ela ia para um lugar e ficava ali, ou que seu espírito ficava rondando pelas regiões aqui da terra. Mas ele, ao escrever essa carta, ele começa a explicar e dar sentido o que é vida e o que é morte. E aqui ele está falando assim, irmãos, eu vou falar aqui baseado na Bíblia, baseado em Gênesis, porque essa era a Bíblia do apóstolo Paulo, era o Antigo Testamento. Então ele começa a explicar ali sobre a morte e ele fala assim, pela palavra do Senhor, no versículo 15, né? Ainda eu declaro a vocês que nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor. Então, ele coloca ali, ele no presente, ele acreditava que Jesus voltaria no seu tempo. E isso é uma grande vantagem para o crente, sabe por quê? Porque eu tenho que viver como Cristo fosse voltar todos os dias. E o apóstolo Paulo, ele estava vivendo esse momento. E ele fala o seguinte, irmãos, as pessoas que morrem voltam para o pó da terra e as que não morrem até a vinda de Jesus, elas verão Jesus voltar nas nuvens do céu. Mas o versículo 16 em diante aqui tira qualquer paradigma. E eu vou reler para você aqui, Diz assim, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, Jesus está voltando, de acordo com Apocalipse 1:7. Todo olho verá, e a Bíblia diz que a pessoa que morreu, ou descansou, ou foi para a sepultura, e essa pessoa foi para a sepultura acreditando em Cristo, essa pessoa, naquele grande dia, Jesus vai ressuscitar ela. E ao ressuscitar ela, vai encontrar com Jesus nas nuvens, ou seja, nos ares. Isso simboliza que Jesus não vai pisar nesta terra. E aqui, no último versículo, né, o versículo 18, fala assim, portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. Então, a Bíblia está dizendo assim, vocês vão passar por morte, vocês vão passar por muitas perdas aí nessa terra, mas não perde a salvação, é isso que ele está dizendo. Morra, mas não morra sem a salvação. E aqui, o mesmo apóstolo aqui, em 1 Coríntios, eu vou abrir aqui, você pode abrir a sua Bíblia aí também, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20, diz assim, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as premissas dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como Adão
todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então aqui fala que como Cristo morreu, mas ele ressuscitou, e a Bíblia, a expressão que eu mais gosto, fala que ele não está no túmulo, ele não está ali, porque o livro de Hebreus, o livro também de Romanos, mas o livro de Hebreus, capítulo 8, fala que ele está no santuário celestial, fala que ele está vivo e intercedendo por mim, por você, e amém por isso. Esse texto fala que Cristo morreu, simbolizando que nós vamos morrer também, mas Cristo ressuscitou, falando que eu e você, naquele grande dia, vamos ressuscitar se assim nós dormirmos no pó da terra. E aqui, continuando em 1 Coríntios, eu vou ler o versículo 51 até o 55, que diz assim: Eis que vos lhes revelar um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Amém por isso? Então, o apóstolo está aqui falando para a igreja de Corinto, ó, nem todos nós vamos morrer até a volta de Jesus. Mas, ou morrendo ou vivendo, o importante é estar salvo para ser o quê? Transformado. Ou seja, ele vai começar a tratar aqui algo importante que você e eu devemos prestar atenção. Versículo 52 diz assim: Como vai ser isso? Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados pelo poder de Deus. E o versículo 33 é algo sensacional aqui o que eu vou ler para vocês. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Preste atenção. Tragada foi a morte pela vitória de Cristo. Amém? Então, neste momento, nós temos a oportunidade e o tempo de aceitar Cristo Jesus. Porque eu não encontro em nenhum outro lugar uma promessa como essa, de ressuscitar para viver pelos séculos dos séculos e, além de ressuscitar, transformar, tirar o pecado, porque Jesus nos salvou no passado. E aí hoje você pode aceitar essa salvação. E hoje nós estamos, de acordo com João 17, nós estamos no processo da santificação, o qual a Bíblia fala que aqueles que não tiverem, não vai ver a Deus. E muito em breve, mas muito em breve, nós vamos estar no processo da glorificação. E a glorificação é tirar o pecado de dentro de nós, é a ausência do pecado. Então nós aceitamos Jesus e ainda nós continuamos pecadores. Nós estamos no processo da santificação que leva uma vida inteira, mas o pecado continua dentro de nós. Mas muito, muito em breve, irmãos, Jesus voltará e ele vai tirar o pecado de cada um de nós. E o sentimento vai ser de eternidade. E o convite está estendido para mim e para você. E aí você pode perguntar, Tiago, e aqueles que não aceitarem? Deus, ele respeita. Mas a expressão bíblica é que o fogo e enxofre é para Satanás e seus anjos, ou seja, os demônios. Então, Deus nunca preparou o fogo e enxofre para o ser humano. Mas se o ser humano não abandonar o pecado, ele vai junto com Satanás e seus anjos. E o conselho é que eu e você ficamos ou voltamos para Cristo e esperamos como ele viesse ontem e não hoje. Porque o dia de amanhã
pertence a ele e não a mim, a você. E aí você pode falar assim: Tiago, tá bom, se eu não aceitar, eu vou ficar sofrendo eternamente? Eu vou ficar sofrendo e como será isso? Lá no céu você vai estar salvo e eu tô perdido, eu vou ficar sofrendo a punição? Queridos, Malaquias capítulo 4 fala que não vai, no tempo que essas pessoas forem queimadas, não vai sobrar nem raiz e nem ramo. E eu gostaria de ler outro texto com você aqui, que se encontra em Judas. É um livro antes do Apocalipse, é um único capítulo. No versículo 7 diz assim, ó: igualmente Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de fogo eterno. Então, o livro de Judas aqui nos dá um entendimento melhor de como será esse fogo eterno, né? Ou essa vai ser, como o ser humano vai ser extinto aqui da Terra. É logicamente que eu acredito que Satanás ele vai demorar muito mais tempo do que qualquer ser humano por fogo apagar. Mas quando a expressão bíblica fala que o ser humano ele vai queimar eternamente, eu posso pegar um papel, botar fogo nele e ele vai ser consumido, ou qualquer outra matéria. E ao acabar o fogo, aquela matéria ou aquele papel, ele vai estar queimado, ou seja, não vai existir eternamente. Se você quiser fazer um papel, você vai ter que cortar uma árvore. Se você quiser uma nova matéria, vai ter que ter uma nova reprodução. Mas aquela que foi queimada não tem como voltar. E é isso que a Bíblia fala. Porque eu poderia falar para você assim: se você não aceitar Jesus, você vai ficar queimando eternamente, você não vai ficar sofrendo eternamente. Mas a pergunta é, queridos, que Deus seria esse, né? Salvar e também punir eternamente. E outra pergunta: seria justo eu, com 35 anos de idade, morrer eternamente se eu pequei 35 anos de idade? Que Deus de justiça seria esse? Não seria justo. E Deus, a Bíblia diz que ele é justo. Então cada um vai queimar. Sim, vai ser doloroso. Mas isso irá passar. E essa pessoa que estiver deste lado, do lado esquerdo, ela vai queimar eternamente ali, simbolizando que ela não vai existir mais. E eu oro para que os meus familiares, amigos, você que vai nos acompanhar aqui pelas redes sociais, que você esteja preparado. Porque breve Jesus voltará e ele não tardará. E eu vou deixar aqui para terminar uma mensagem de Apocalipse 21. Apocalipse 21 fala da nova terra. Apocalipse 20 fala do milênio. Nós vamos passar 1000 anos lá no céu. Mas Apocalipse 21 fala de um novo lugar. Um lugar que vai ser muito melhor do que esse. E diz assim, ó, versículo 1. E vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Você percebeu que tudo que eu li aqui está no plural? Deus será o Deus deles. Então Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama totalmente o pecador.
mas eu tenho que te dizer que ele odeia o pecado. Deus, ele entende que nós somos pecadores, mas ele não entende que nós sejamos pecadeiros. Então, existe dois tipos de explicação de pecado. Pecado para Deus é tudo igual. Mas existe dois sentidos de pecado. Tem o pecado inconsciente, que é aquele que eu peco por impulsão. Alguém me fechou no trânsito e ali eu fiquei irado. Ou alguém me falou alguma coisa e ali eu não me planejei, não me programei, né? Esse pecado está dentro de nós. E nós estamos lutando com ele, de acordo com Efésios, que é uma luta espiritual. Mas existe o pecado consciente. O pecado consciente é aquele que eu planejo. Eu falo mal de alguém. Eu faço ou falo um falso testemunho de uma pessoa. Eu me programo para matar uma pessoa. Esse é um pecado que, se eu e você não se arrepender de coração e abandonar, ele sim vai nos encaminhar para o fogo eterno. Então, que nós tenhamos o mesmo sentimento que Cristo teve. Deus abençoe e eu vou terminar com uma oração. Querido Deus, essa pessoa que está nos acompanhando, abençoe ela, Pai. Perdoe os seus pecados. Que ao ela escutar esta live, esse vídeo, que ela possa ser comovida pelo Deus Espírito Santo. Que o Senhor, ó Pai, possa transformar a vida dessa pessoa. Que ela possa ser uma pessoa melhor. Que ela possa aprender a respeito da morte cada vez mais. Nós, como povo do Senhor, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém?